Luísa, para ministros do Supremo Tribunal Federal, há um desgaste na relação de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos. E a gente vê que realmente há, porque os canais que foram abertos com Marco Rubio foram interrompidos. Marco Rubio, a gente sempre lembra, família cubana, mas nasceu em Miami, mas tem uma ojeriza a regimes de esquerda, mas a gente não pode falar que ele não é fiel. Marco Rubio é extremamente fiel a Donald Trump. E se Donald Trump pede para que ele faça um movimento, ele o fará. Mas conta um pouquinho para a gente sobre como a Suprema Corte vê Eduardo Bolsonaro. Vamos lá, Uribe. Os ministros do STF foram alvos, né, de várias das sanções que têm sido impostas pelo governo dos Estados Unidos aqui ao Brasil, que vai além do tarifaço, que é algo que atinge todo o país do ponto de vista econômico. Mas houve a aplicação da Lei Magnitsky, que é o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, e houve também a suspensão de vistos, né, de boa parte dos ministros do Supremo e também de alguns ministros do próprio governo federal. Tudo isso muito motivado por essa atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele tirou uma licença para viajar para o país, ficou lá declaradamente com esse objetivo, de tentar convencer o presidente Donald Trump de que a atuação do STF se dava mediante uma perseguição política ali em relação ao seu grupo político, né? Principalmente ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Passados alguns meses, né, Uribe, desde que Trump enviou aquela carta a Lula no início de julho, em que ele apontava expressamente a atuação do STF como motivo para o tarifaço, a avaliação é de que essas alegações de Eduardo Bolsonaro e do blogueiro Paulo Figueiredo em relação ao papel do STF, elas se tornaram um problema menor, porque Trump tem sentido os efeitos negativos para o próprio país dele em relação aos efeitos do tarifaço, né? E nessa conversa que Trump teve com Lula na segunda-feira, ele falou, né, para o presidente brasileiro que, de fato, o mercado norte-americano sentia falta de alguns produtos brasileiros, especialmente do café. E Trump começou a receber críticas que têm sido crescentes, inclusive, em relação às suas decisões em termos de política econômica e comercial, e críticas vindas de parte dos seus próprios apoiadores. Então, o que se tem aqui de percepção é que Trump quer resolver os próprios problemas antes de continuar dando ouvidos para as alegações, né, para essa teoria, essa narrativa de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo de que o STF tem atuado politicamente para prejudicar o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto é assim, essa leitura dos ministros do Supremo, que o que foi observado foi o seguinte: esses gestos amigáveis de Trump em relação ao Brasil, primeiro no discurso da Assembleia Geral da ONU, em que ele disse que tinha boa química com o presidente Lula, e depois abrindo essa porta de diálogo com a conversa que os dois tiveram na segunda-feira, e também agora com a conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio, isso tudo aconteceu num momento posterior à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela primeira turma do STF. Se de fato a atuação do STF fosse o mote para as sanções de Trump, certamente a condenação pioraria a situação, e não foi isso que se observou. Então, a leitura dos ministros do Supremo é que o papel de Eduardo Bolsonaro nessa articulação está de fato enfraquecido diante dos gestos de Trump dos últimos dias.